Se você tem dinheiro guardado na caixinha do Nubank, meu amigo, para tudo que você está fazendo e vem aqui. Tem uma coisa acontecendo ali dentro que faz você pagar mais imposto do que precisava todo ano sem você perceber. E existe um jeito de guardar quase que igualzinho, com o mesmo sono tranquilo e sobrando mais dinheiro no seu bolso. E falando em sobrar dinheiro no seu bolso, se esse tipo de vídeo não vale o seu like, eu não sei mais o que vale, hein? Já me conta nos comentários se você usa o Nubank ou se você prefere outro banco. Que inclusive o Nubank agora não vai precisar mais tirar o Bank do nome, Brunão. Ah, não? Porque ele comprou um banco para chamar de seu, você viu? É, bem mais fácil, né? Não é? Primeiro, deixa eu te mostrar o que tá errado na caixinha para você entender o tamanho da coisa. Sabe aquele dinheiro da caixinha que fica ali guardado e você fica tirando, guardando? Coloca o casaco, tira o casaco, sabe? Certo, uhum. Pois é, na prática o que você está fazendo, a cada vez você está investindo e resgatando o seu dinheiro toda vez. E quanto mais cedo você faz esse movimento de ficar aplicando e retirando, mais imposto você paga. Parece bobeira, né? Mas é de desavisados que o leão do imposto de renda mais gosta. O IR cai conforme o tempo que você deixa o dinheiro parado. Ele começa em 22,5% e vai descendo até chegar no piso de 15% só depois de 2 anos parado. Então, mesmo na caixinha tradicional, a fome do governo é exatamente a mesma sua. Quanto mais cedo você precisar do dinheiro, mais imposto você vai pagar. E a coisa piora se você pula para uma caixinha turbo, que promete uma rentabilidade maior, mas que na prática pode não valer nada a pena. Inclusive eu falei das pegadinhas da caixinha em outro vídeo que eu vou deixar para você assistir no final. Mas a caixinha turbo do Nubank tem um prazo de 12 meses. Quando completa um ano, o Nubank resgata sozinho o seu dinheiro e você precisa abrir uma nova caixinha para continuar. Sacanagem. Não é? Conchavo com o governo, não é possível. É verdade, parceria? Então, O que você acha, hein? Então, a caixinha turbo te expulsa 12 meses e faz você recomeçar do zero. Na prática, você vai ficar travado numa faixa de 17,5% a 20% de imposto para sempre e nunca alcança os 15%, que é a menor alíquota, nem que você não precise do dinheiro. Ou seja, muita gente está pagando imposto de faixa alta e ainda acha que está no rendimento turbinado. Sei não, hein? Se você deixasse aquele dinheiro quieto por 2 anos num lugar sem essa renovação forçada, o imposto sobre o ganho seria 15%. Na Turbo, como ela te corta em 12 meses, você paga 17,5% e ainda por cima começa tudo de novo. Mas e a caixinha comum, ela é boa? A comum é a 100% do CDI, né? Isso, Brunão. Será que ela não tem esse problema que a gente tá falando aqui? Guarda que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas vamos logo para a solução. Bom, não precisa sair correndo aí para as colinas e vender o seu dinheiro, tirar da caixinha não, tá? Mas também viver achando que só existe um tipo de investimento. Você concorda que não é isso que vai te ajudar a ser um investidor melhor? Vamos lá, você conhece o que são os tais ETFs? É um fundo, mas que você compra na bolsa, igual você faz com uma ação. É como se fosse uma cestinha ali, em vez de você comprar um monte de investimento separado, um por um, e ficar controlando cada um na mão, você compra uma cota só e leva a cesta inteira lá dentro já montada para você. Cada ETF segue alguma coisa. Tem uns que seguem a bolsa, tipo uma cesta com as maiores empresas do Brasil, e tem a novidade para muita gente que são os ETFs de renda fixa. São cestas cheias, basicamente, de títulos do governo. O que muda na sua vida é a facilidade. Com um único clique você compra e com outro você vende, desde que seja no horário de funcionamento da bolsa. Esse é o detalhe. O dinheiro é seu, tá? Não tem carência. E o mais importante aqui pra gente, ele não vence sozinho. Você mesmo que teria que vender quando você quiser o dinheiro de volta. Cada ETF tem um código para você achar ele na bolsa, tipo LFTB11. O nome é horrível, né, Bruno? Parece senha de Wi-Fi da padoca, né? Mas olha, essa onda de ETF de renda fixa não é uma modinha do momento não, tá? Em um ano só, o dinheiro parado em ETF no Brasil pulou de 54 para 91 bilhões de reais e mais de 60% do dinheiro novo foi justamente para os ETFs de renda fixa, com destaque para aqueles que seguem de perto a Selic, tipo o LFTB11, por isso que eu dei esse exemplo, né? Tem gente esperta migrando para lá e eu quero te explicar o porquê, qual o racional da história aqui. Lembrando que é só um exemplo para você considerar, eu nunca te recomendo nada aqui no YouTube, a não ser que você estude. Vamos explicar o caso específico desse ETF aí, o LFTB11. Ele é quase todo feito de Tesouro Selic, aquele título pós-fixado que rende coladinho ali na taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 14,25% ao ano. Por isso que ele tende a subir
todo dia, quietinho ali, quase que sem balançar a guarda, ou quase aí, Bruno, já que eu explico. O pulo do gato tá numa jogada que a gestora fez, olha só. Ela coloca quase tudo em Tesouro Selic, chamados LFT, daí o nome LFT-B11, né? Mas também tem um pedacinho pequeno de Tesouro IPCA de longo prazo lá dentro, o suficiente para esticar uma coisa chamada prazo médio da carteira para mais de 2 anos. E por que isso importa? Porque no ETF de renda fixa, o imposto não vai olhar quanto tempo você está segurando, igual acontece na caixinha, por exemplo. O que importa é o prazo médio dos títulos que estão dentro dessa cesta. E prazo médio acima de 2 anos vai destravar essa alíquota aí, o segredo de 15% de IR somente, a menor da tabela. Então o LFT-B11 ele te dá um rendimento manso da Selic, parecido com a caixinha, só que com imposto de 15% desde o primeiro dia. Não precisa esperar 2 anos para isso, né? Ele já nasce com 15%. E sim, ele tende a render em torno do CDI, igualzinho ou exatamente parecido com uma caixinha. Às vezes um tiquinho acima porque ele acompanha a Selic e ainda é livre de alguns custos que pesam na renda fixa comum. A taxa de administração é baixinha, coisa de 0,19% ao ano. Tem outros até mais baratos, como o LTB X11 da XP Asset, né? Com 0,14% ao ano, mas é bem novo. Começou em março desse ano. E não para no imposto menor não, tem bônus escondidos ali que fazem diferença no longo prazo. O LFT-B11 é isento de IOF, que é o imposto que incide sobre os seus rendimentos se você precisar sacar antes de 30 dias na caixinha, por exemplo, ou qualquer investimento de renda fixa. Lembra que a caixinha também é um investimento de renda fixa e no ETF não tem IOF. O ETF não tem come-cotas, que é um imposto que morde os fundos comuns de 6 em 6 meses e vai comendo as suas cotas antes da hora. Quem tem caixinha, entra lá no extrato, lá dá pra ver o come cotas. O Brunão tá mostrando pra gente aqui uma caixinha que não é no RDB. RDB é renda fixa, não há de se falar em come cotas, e também não é aplicado em títulos públicos, que também não tem come cotas. Ó, o Bruno tá numa caixinha aqui, que é um fundo mesmo. Então tem come cotas na caixinha que muda grande parte do que a gente tá falando aqui. Mais uma vantagem pro ETF, olha só, hein? Quando você cria as caixinhas a mais, sem ser a padrão, né, que é de reserva de emergência, ele tem umas caixinhas que são fundos diferentes, entendeu? É cheio de pegadinhas caixinha, você tem que olhar bem nas entrelinhas aí. Então, no ETF não tem nada disso e ainda tem uma boa liquidez como a caixinha, né? O ETF, como ele tá na bolsa, você compra e vende no horário do pregão quando você quiser, assim como a caixinha também não tem carência. E o melhor de tudo, dentro dos ETFs, os títulos vencem e são trocados sozinhos. Você só vai pagar o tal 15% no dia que você vender a sua cota lá na frente. Tem um efeito que se chama diferimento de imposto. Diferir significa adiar. Quer dizer que o imposto fica adiado trabalhando a seu favor, rendendo junto com o resto do dinheiro. Na caixinha é o contrário na Turbo, né? Porque todo ano ela realiza o lucro, cobra o imposto de você e te devolve o que sobrou. Parece pouca coisa, mas juro composto é um negócio teimoso, né? Cada real de imposto que você adia continua rendendo para você mais um tempinho e isso vai fazendo a bola de neve ficar a seu favor em vez de ficar para o governo. E até na caixinha normal, porque se você fica comprando e vendendo a todo tempo, você está pagando as maiores alíquotas da renda fixa, não os 15% que acontece no caso de um ETF. E você deve estar pensando, e o Tesouro Selic, que todo mundo fala que é mais seguro? Não é? Ele entra na história aqui? É um bom lugar também? Sim, o título Tesouro Selic é o governo, né, o risco do país inteiro, o menor risco que existe aqui dentro, serve muito bem para reserva, tem liquidez rápida, é isento da taxa da bolsa até 10 mil reais aplicados. O problema é que ele segue a mesma tabela do tempo. Então, para chegar nos 15% de imposto, você também tem que deixar 2 anos parados por lá. E ETFs como o LFT-B11 já te dá esses 15% de cara sem você ter que renovar nada na mão quando um título vence. Então, não tem guerra entre Tesouro Selic e ETF não. O que vale é você saber que para o dinheiro de médio prazo, aquele que não é emergência pura, que a gente vai falar já já, o ETF pode sair na frente no imposto e também na comodidade. Inclusive tem um outro título também que você pode considerar, que é o Tesouro Reserva. É o novíssimo título do Tesouro que a gente falou aqui em cima. Mas vamos para os números para você ver na prática o que isso muda na sua vida. Quero fazer uma simulação considerando o seguinte, ó. Imagina que você tem 100 mil reais guardados por 10 anos. Na animação aqui tá aparecendo caixinha turbo, não, mas nela você nem consegue guardar 100 mil reais nela, né? Tem limite, inclusive você vai ver mais no vídeo no final. Eu vou considerar a caixinha normal e considerando também que você tá repetindo o mesmo comportamento da caixinha turbo. De ano em ano você tá tendo que retirar esse dinheiro aí. Ou seja, simulando
esse comportamento de resgatar e pagar uma alíquota maior de imposto. Na caixinha com o imposto sendo cobrado todo ano por causa da renovação, você chega no fim com uns R$221 mil arredondando. Tem IOF toda vez que acontece isso. Na verdade, nesse caso, IOF não, porque são só 30 dias, né? Depois que você aplicou. Só se você resgatar antes dos primeiros 30 dias. Mas quando ele cai na conta e você precisa criar de novo a outra não, caixinha... Não, tem problema, só ele incide sobre a renda, só quando você vai vender. No LFTB11, adiando o imposto para o final e pagando os 15% só na venda, você chega com 235 mil, dá uns 14 mil reais aí no seu bolso, com o mesmíssimo dinheiro, o mesmíssimo rendimento, ou até parecido, né? Não precisa ser 10 anos para valer a pena, em 5 anos, nesse exemplo aqui, a diferença já passa de 3 mil reais. Quanto mais tempo e mais dinheiro, maior fica o buraco entre um e outro. É uma simulação aqui para você sentir o efeito e os valores mudam com a taxa do dia. Mas a direção é sempre essa, né? Imposto adiado e mais baixo vai jogar sempre a favor de quem está investindo. E 14 mil reais é 14 mil, né, Bruno? Uma viagem boa aí com a sua família que ficou no seu bolso só por trocar uma caixinha errada por uma cesta com imposto mais camarada. É o tipo de dinheiro que aparece quando você para de alimentar o felino do leão sem necessidade nenhuma. Agora, para a gente ser 100% técnico e coerente aqui, lembra lá daquela pitadinha de Tesouro IPCA que foi colocado dentro do LFTB11? Sim. Isso faz ele ser um pentelésimo mais volátil, ou se você preferir, mais arriscado. O LFTB11 balança um tiquinho ali por causa daquele pedacinho de IPCA lá dentro. Não é uma linha reta perfeita como a caixinha, então num dia de estresse muito forte ele pode dar uma tremidinha. E como ele fica na bolsa, quando você vende o dinheiro não cai na mesma hora, leva um dia para liquidar a caixinha na hora. Por isso que a minha regra é simples, aquele trocado que você pode precisar amanhã de manhã, o dinheiro do susto, do pneu que furou, da geladeira que queimou, esse deixa na liquidez imediata mesmo. O LFTB11 vai brilhar para aquele dinheiro que você guarda e não vai encostar de hoje para amanhã, mas também você não quer deixar travado por anos. Então, o LFTB11 é o primo mais parecido com a caixinha, né? Pós-fixado, ele é mansinho, mas a família dos ETFs de renda fixa é grande e vale você conhecer os outros. Pode valer o seu like, inclusive a sua inscrição aqui no canal. Muito obrigado por isso. Vou falar de 2 outros ETFs, inclusive, que a gente gosta muito aqui na minha consultoria de investimentos, a Lumen. De novo, não é dinheiro de curto prazo, tá bom? O B5P211 esse sim é a senha de Wi-Fi, né? É meio termo ali para quem quer se proteger da inflação sem balançar muito. Por dentro dele tem Tesouro IPCA, aquele título que a gente falou, que paga a inflação mais juros por cima. Só que aqui, além de maior quantidade, tem também na versão de vencimento mais curto, até 5 anos. E é isso que faz a diferença. Como os papéis são mais curtinhos, ele balança bem menos do que os de IPCA de 10 anos, mas ainda balança porque tem a marcação a mercado. A taxa de administração é bem baixa, 0,2% ao ano, e o imposto costuma ficar nos 15%, porque o prazo médio da carteira passa de 2 anos. E o DEBB11, o maior ETF de crédito privado do Brasil, do BTG, é um primo mais arriscado da família. Em vez de título do governo, ele carrega uma cesta de debêntures, dívidas das empresas atreladas ao CDI, pagando o CDI mais um prêmio ao ano. Ou seja, tende a render mais do que a caixinha, mais do que o Tesouro Selic, mas claro que isso tem mais risco. O truque para segurar o risco é a diversificação. São mais de 321 papéis de quase 150 emissores diferentes lá dentro e nenhuma pesa muito. Então, se uma der calote, não vai derrubar o bolo todo. Mas tem vários outros do Itaú, do próprio Nubank, Bruno. Veja bem, você tá lá na sua caixinha, mas lá no Nubank, não só tem ETF de outras gestoras, mas tem do Nubank também. Então repara que o mercado inteiro está correndo para esse lado, gestora grande, banco grande, todo mundo lançando ETF de renda fixa nos últimos meses. Quando o dinheiro grande está mexendo assim, você pode olhar, porque geralmente, e de fato tem grande vantagem ali. Mas de novo, esses de IPCA e de crédito privado são ETFs não adequados para sua reserva de emergência, vão pagar bem lá na frente, mas balançam de verdade, tá? São para o objetivo mais longe, aposentadoria, faculdade do filho pequeno, aquele dinheiro que aguenta a poeira baixar. Para esse tipo de meta, eles são ótimos e ainda te dão os 15% de imposto e tendem, ou pelo menos você espera, ao investir neles, maior proteção contra a inflação. Uma regrinha aqui para você guardar, quanto mais longo o prazo do que está dentro lá da cesta do ETF, mais tende a balançar no meio do caminho. O manso é o LFTB11, o bravo é o IPCA de 10 anos e os dois pagam 15%, mas servem para bolsos diferentes aí da sua vida. Mas antes das dicas finais, você sabe, né? Se você tem mais de 300 mil reais, a gente está analisando de graça a sua carteira sem nenhum compromisso, tá? Lá na minha consultoria, o link está no primeiro comentário. Então vamos organizar a casa aqui.
O dinheiro do susto, da dor de barriga, que você pode precisar hoje ou amanhã, liquidez imediata, tá? Então, vai de caixinha normal mesmo, Tesouro Reserva ou Tesouro Selic. Para emergência de verdade, vale mais uma agilidade do que você ficar tentando ganhar um pouquinho ali de imposto, né? O sossego ganha da matemática. Se você quer buscar algum rendimento maior lá na frente e você aguenta ver a cota dar uma balançada, aí sim os ETFs de PCA, os do Itaú, os do Nubank, eles entram aqui para o dinheiro de longo prazo, nunca para reserva. E aquele dinheiro maior que hoje está parado na caixinha turbo ou na caixinha normal mesmo, pagando 17,5%, 20% de imposto e sendo expulso todo ano, esse é o que tem mais a ganhar mudando de lugar, tá? É o dinheiro parado no lugar errado esperando você dar uma atenção melhor para ele. Sem contar o limite máximo da caixinha turbo que eu vou mostrar já já. Porque a jogada mais valiosa, a cereja do bolo que a gente deixa para quem fica até o final do vídeo, né, Bruno? Sim. É isso que eu quero que você guarde aqui do vídeo. Pro dinheiro que você deixaria na caixinha, um ETF pós-fixado de prazo médio esticado, tipo o LFTB11, vai te dar o mesmo sossego da Selic com imposto de 15%, e ainda adia o leão para o dia que você vender somente. É um rendimento quentinho aqui que você queria com um imposto que você não sabia que dava para ter. Esse é o pulo do gato do vídeo, tá? Antes de você comprar qualquer um, olha duas coisas na página do ETF. A alíquota de imposto e o prazo médio da carteira. E não some com todo o dinheiro da caixinha de uma vez, não. Faz o teste ali, investe um pouquinho, vê se você gosta, entende como funciona para comprar e para vender também, vê a cota mexendo um pouquinho e aí você vai ficar confortável, tudo no seu tempo. E já que a gente falou de tirar dinheiro parado do lugar errado, você não faz ideia do absurdo que são as pegadinhas das caixinhas do Nubank, do Mercado Pago. É cada letra miúda que eu vou te contar, viu? Tá aqui do lado para você assistir.